Bom, boa noite para todos. Nós vamos iniciar então o segundo módulo, né, do nosso curso, que é Umbanda, os Sete Reinos Sagrados. Nós estamos fazendo um curso da doutrina, que é seguida, doutrina umbandista, né, que é seguida pelo Núcleo Mata Verde. Então é um curso que envolve todos os princípios, né, tudo aquilo que nós fazemos dentro do terreiro, a gente segue a doutrina dos Sete Reinos Sagrados. Esse ano nós dividimos em 3 partes o curso. Então a primeira parte do curso, ela já foi feita, que é a origem da Umbanda, a história da Umbanda. Então o primeiro módulo, nós tratamos desse assunto, né? Sobre a origem da Umbanda, sobre a diversidade de ritos umbandistas. Falamos também da origem do Núcleo Mata Verde, lembramos lá da Tenda Mirim, tudo. Foi a primeira parte do curso. Hoje nós vamos começar a segunda parte do segundo módulo, né, desse curso, que nós chamamos de Metafísica Umbandista. Tá? E existe mais um terceiro módulo, que é chamado da ritualística dos Sete Reinos Sagrados. No terceiro módulo é que a gente vai entrar, se aprofundar bastante sobre os 7 reinos, né? Sobre as 7 vibrações, sobre as linhas e tudo isso. Agora, esse segundo módulo, ele é muito importante, tá? A gente vai tratar, a partir de agora, de alguns assuntos aí que a gente não costuma encontrar por aí, né? Em todos os lugares. Então, são informações que eu considero preciosas, né? Para que a gente possa entender tudo aquilo que acontece dentro de um terreiro, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, tudo aquilo que acontece na dimensão, né, no mundo espiritual, né, para a gente poder entender esse relacionamento que existe entre a dimensão espiritual e a dimensão material, né. Então a gente vai entrar num campo assim, né, que a gente pode dizer que é bem abstrato, tá? Mas é importantíssimo. É importantíssimo que a gente entenda isso. É a base de tudo, né? É a base para que você entenda o que é um orixá, o processo evolutivo do homem, do espírito, né? É importante que você entenda como é que consegue se fazer cura à distância ou cura próximo, né? Como é que funciona uma oferenda, né? Por que se faz uma oferenda, tá? Embora esse assunto a gente trate mais para frente no terceiro módulo, mas a base, o princípio, o fundamento vem daqui, tá certo? E também é importante para a gente tirar certos preconceitos, né? Porque as pessoas acabam se envolvendo com isso, com a Umbanda, com a espiritualidade, né? De uma forma assim muito superficial, né? O pessoal, na grande maioria, não são todos, né? Mas na grande maioria, acabou ouvindo falar isso, ouviu falar aquilo, né? Tudo muito carregado com muito misticismo, com muito preconceito, né? E a coisa vem passando, vem vindo, as pessoas praticam a Umbanda, acabam dando passagem para entidades espirituais, mas a essência das coisas, né, do que está ocorrendo, normalmente as pessoas não se preocupam muito em se aprofundar, né, em buscar essas informações. E aqui nesse curso, nesse módulo, a gente vai tentar abordar esses assuntos, tá certo? É uma parte bem teórica, né? Vai exigir que as pessoas tenham uma mente abstrata, para poder entender. A gente vai começar até a dar nome para certas coisas, né? Que não são no nosso dia a dia, né? Que não tem nem palavra para explicar. Então a gente tem que pegar e ir destrinchando isso, né? E identificando as coisas, para que a gente possa entender tudo de uma forma bem racional. Eu costumo sempre falei no primeiro módulo, que no Núcleo Mata Verde, né, a gente segue uma Umbanda que trabalha com a direita e com a esquerda, mas não é com os caboclos e com os exus, não é isso. É com a razão e com a emoção. Ou seja, é com o coração e com a mente, com a cabeça. A cabeça e o coração. A fé é muito importante. Sem fé você não faz nada. Mas a fé tem que ter também a razão, controlando e guiando ela. Porque se você tiver só fé, você precisa tomar muito cuidado, que você pode ir lá para o fanatismo, o extremismo. E a gente vê muito disso no mundo.
né? Pessoas que têm muita fé, mas acabam se perdendo com o fanatismo. E acabam fazendo atrocidades. Né? Uma série de besteiras que a gente vê por aí. Por quê? Porque faltou a razão, faltou o conhecimento, né? Faltou aquele pensamento mais racional, de entender as coisas, né? Saber o que está fazendo. Naturalmente também que você não pode querer ir totalmente lá, só a razão. Por quê? Senão você nega tudo. Você vira materialista. É o extremo também, né? Eu quero pesar, quero medir, quantificar tudo, quero as leis, só o que eu estou enxergando. Então é o outro extremo, é o materialismo. Também não dá. Né? Então a gente procura ir aqui no meio do caminho, né? É o caminho do meio, que é, inclusive, uma das leis que a gente segue no Núcleo Matadeiro. Todo iniciado, quando entra, a gente costuma falar isso para ele, né? Procura na tua vida seguir sempre o caminho do meio ali, né? Evitando os excessos, né? De um lado e do outro. Então procura sempre seguir esse caminho. Agora, os cursos são baseados nisso, né? Então, a fé é muito, muito importante. Inclusive, para muita coisa que a gente vai aprender nesse curso, vamos, inclusive, entrar em mecanismos de defesa espiritual, né? A gente vai entrar até em entender como é que a gente pode alterar a vida da gente, né? Faz parte do curso isso. Como é que você pode interferir até às vezes na vida de uma pessoa, naturalmente interferir positivamente, para auxiliar, para ajudar, né? Mas isso depende da fé. Depende da sua força interior, daquela vontade, né? Que é uma característica, uma propriedade do espírito. Tá? Então é necessário isso também. Mas só essa fé cega, você não vai conseguir dominar essas forças. E não vai conseguir atingir os objetivos. Então é necessário que você tenha também o conhecimento. Entender de forma racional aquilo que você está fazendo e que forças são essas e o que você está fazendo com essas forças. Tá certo? Eu estou falando forças, hein? Eu não estou falando espíritos. Estou falando forças. Porque na realidade o que a gente vai trabalhar bastante são com, entre aspas, energias que existem na natureza. Né? É o axé do orixá, né? Nós temos muitas forças aqui no universo, na natureza, no nosso dia a dia, que se você utilizar aquilo de forma racional, com conhecimento, você obtém curas, você se equilibra, você pode ajudar as pessoas, né? E é exatamente isso que os espíritos fazem. Né? Os nossos irmãos que trabalham na Umbanda, os caboclos, pretos velhos, os exus, todas as falanges, eles têm conhecimento disso tudo. Né? Agora, a finalidade deles não é chegar aqui e ficar dentro de um terreno, incorporar, falando sobre isso. Eles vêm a amparar, ajudar, auxiliar, né? As pessoas que estão precisando de ajuda. Agora, compete a gente, umbandistas, né? Compete ao dirigente, as pessoas que têm condições de passar alguma coisa, de orientar as pessoas. Então, eles se ensinam, eles orientam. Me passaram muitas informações, né? E muitos médios também têm conhecimento que vem da espiritualidade. E isso depois a gente vai divulgando, vai passando, vai ensinando, né? E quem vai aprendendo vai passando para outras pessoas. Agora, uma coisa é certa, nem todo mundo está preparado para isso. É o velho ditado, não adianta dar pérolas aos porcos. Não adianta. Então tem muita gente que ouve, entrou aqui, saiu aqui, continua na mesma. Né? Porque ainda ela não está preparada para ter esse, não é poder isso, não vou dizer que é poder, de ter essa capacidade de movimentar essas forças. Tá? Todo mundo tem capacidade de entender e de trabalhar com essas energias. Tá? Mas, de repente, não é a hora ainda. Então, isso acontece. Tá? Isso acontece. Então, é importante que a gente tenha muita paciência, que a gente vá estudando aos pouquinhos, né? Entendendo. Certos conceitos são novos. Né? Não para quem já é do terreiro. Quem já é do terreiro já fez vários cursos. Né? Tem um pessoal novo que está chegando agora. O ideal seria que todos os abaguaçus fizessem, né? Quem está no grau 1 também fizesse, que são conhecimentos que vão
a pessoa vai entendendo tudo aquilo que acontece dentro do terreiro, tá certo? E ela vai se sentindo também, eu não gosto de usar a palavra poderosa, não é questão de poder, é de segurança, né? A pessoa vai se sentindo mais segura, mais confiante, exatamente, tá? E ela vai vendo que ela tem essa capacidade, né? Que Jesus falou, né? Da fé. Você tem fé, você pode mover montanhas, tá? A intenção não é essa, né? Não vamos mover montanha nenhuma. Mas nós vamos perceber que todos nós temos forças que estão latentes. Por quê? Porque está faltando conhecimento muitas vezes. A pessoa tem fé, mas não tem conhecimento. Então ela não sabe o que fazer com aquela fé. Ela fica rezando da boca para fora o tempo inteiro. Isso não vai adiantar. Isso não basta. Tá? É uma coisa interior. Né? Outros têm o conhecimento, mas não têm a fé. Esses daí talvez demorem um pouco mais. Porque é necessário que você tenha essa fé, essa força interior para poder fazer determinadas coisas. Agora, a Umbanda, ela te fornece muitos recursos que vão facilitar a vida da gente. Ela oferece recursos, por exemplo, uma oferenda. A oferenda é um trabalho de magia, tá? Onde a finalidade é fornecer o axé, as forças, nós chamamos aqui de forças primordiais, para você poder manipular com a sua vontade. E a partir disso daí, criar estruturas no Orum. Eu estou começando já a usar a linguagem que eu vou explicar para vocês. No Orum, que poderão, por exemplo, fazer com que tua vida prospere, fazer com que vibrações muito negativas de outras pessoas não te atinjam, né? Que você também possa alterar a vida da sua família, das pessoas. Então, tudo vai depender da tua intenção, né? De como você usa essas forças. Nós temos dentro do Núcleo Mata Verde, e eu vou citar na terceira parte do curso, algumas técnicas que são baseadas nesse conhecimento aqui, que eu vou começar agora a passar para vocês. Temos uma técnica chamada de arapé, uma técnica de imposição das mãos, para curar as pessoas. O termo curar também é um pouco forte, eu não gosto de usar, eu digo para equilibrar energeticamente a pessoa, e aí o corpo começa a dar a resposta e a pessoa vai e obtém a cura. Se tiver o merecimento para isso, é lógico. Mas você, quando usa o arapé, você tem todo um conhecimento, né? E você vai entender que nem todas as pessoas podem, às vezes, impor as mãos sobre determinada pessoa com determinado problema, que depende de um determinado tipo de energia. Então, esse conhecimento começa aqui, no módulo 2. Nós temos também a parte das oferendas, que é um curso à parte também, que eu vou citar no módulo 3 também, né? Para que se faz oferenda, né? É para agradar, é para dar presente para a entidade? Não é nada disso. Tem significado de magia, de força, de movimentação, de axé, de vibrações, né? Tá certo? Por que se acende uma vela? Eu sempre falo isso. Acende vela para o anjo da guarda, para quê? Se o anjo da guarda é um espírito de muita luz, né? Para iluminar o caminho, para ele te enxergar? Não é. O curso vai, então, abrir tua mente para que você possa entender determinadas coisas que as pessoas fazem e muitas vezes não sabem o porquê fazem. A grande maioria das pessoas é oriunda do catolicismo, né? E muitas vezes fazem, tem práticas que já vem vindo pela família, a pessoa faz por fazer e nem está entendendo muito, né? Tem aquela fé, mas sem muito entendimento do porquê, né? E aquela oração normalmente feita de dentro para fora, mas não interioriza, não leva para cima, né? Da boca para fora, repete que nem um papagaio as coisas, isso não adianta nada, né? Então a gente vai estudar muita coisa nesse curso que vai dar as respostas para tudo isso daí, né? Nós temos uma técnica também, já existe o curso, eu vou fazer um curso novo assim que acabar isso aqui, que é chamado TVAD, né? Tratamento vibracional à distância, onde você pode movimentar essas forças através de uma técnica, né? E essas forças servem para ajudar uma pessoa, para curar, para equilibrar um casamento, equilibrar uma família,
uma empresa. Você pode fazer o TVAD para tudo isso. Agora, você tem que saber o que você está fazendo, né? E por que você está fazendo aquilo lá. Tá? Então percebam bem, nós estamos dentro de uma casa de Umbanda, né? Um templo religioso, mas eu estou falando de forças, eu estou falando de energias, de vibrações. Então a Umbanda trabalha com isso, tá bom, gente? Não é só espírito e pessoa, espírito não é isso não. Nós somos espíritos também. Então nós temos que ter conhecimento, mas a gente vive o tempo inteiro movimentando forças na nossa vida. E a gente não sabe disso. Né? Nós movimentamos forças, energias, e nós perdemos forças também e energias. Né? E todo mundo já passou por uma situação, às vezes está disposto, está bem contra uma pessoa, de repente você está lá embaixo. Né? Está toda perturbada, nervosa, fraca, perdeu vitalidade. Né? É isso, o que é isso? Então, a gente vai abordar dentro do curso também. Tá? Então, percebam que o curso tem uma série de conhecimentos que, na realidade, embora seja uma visão religiosa, mas o TVAD, por exemplo, que é uma técnica, que é um outro curso, né? Eu só vou citar ele aqui. Mas pode ser feito por qualquer pessoa, independente da religião dela. Basta com que ela entenda o que ela está fazendo e queira fazer. Né? O africano entendia muito bem sobre isso. É o que eles falam do axé. Eles fazem isso, eles movimentam energias da natureza. Tinham 3 axés lá, o preto, o vermelho e o branco, né? E movimentando as forças que tinham na natureza para equilibrar as pessoas, para curar, né? Para uma série de coisas lá. Tá? Tem os orixás, né? A gente vai discutir também o que são os orixás, né? Quais são. Agora, a nossa visão é umbandista. Tá? E essa diferença entre o Umbanda e culto de nação foi tratada na primeira parte do curso. Né? Na primeira parte do curso nós falamos bastante sobre isso. O que é culto de nação, candomblé, o que é Umbanda, quando surgiu a Umbanda, as diferenças que existem. Né? Até dentro da própria Umbanda nós temos diferenças. Cada terreiro de Umbanda segue uma linha, uma tradição. Né? Isso foi estudado na primeira parte do curso. Tá bom, gente? Então, esse conhecimento que é dado nesse curso completo, a gente pode entender sobre 3 aspectos. Né? O espiritual, né? Como que as entidades espirituais da Umbanda se organizam, né? E como que é essa sociedade, essa organização espiritual. A parte energética, que é isso que eu estou falando para vocês, essa movimentação de forças. Né? Quando um caboclo fala, tome um banho com ervas. Ué, para quê? Aqui. Aqui também, vem daqui. Acenda uma vela, né? Com o anjo da guarda, ou com um determinado orixá. Cruza o corpo com uma vela, uma coisa. Por quê? Tá? Então, isso tudo tem explicação. Né? Não basta só ter fé. Né? Às vezes a pessoa tem fé e faz um monte de coisa e faz errado. Embora tenha boa vontade, porque ela desconhece essas coisas básicas. Então o que a gente vai passar no curso da doutrina é como se fosse um mapa, né? Como se fosse um mapa, para que a gente possa seguir um caminho seguro nessa jornada com o mundo espiritual. Nós estamos envolvidos pela espiritualidade, isso a gente vai estudar aqui, como é que é esse envolvimento, como é que funciona, né? Agora, isso é um mapa para a gente poder seguir um caminho seguro, né? Saber lidar com essas forças, saber lidar com a espiritualidade de uma forma segura, tranquila, né? Não é perfeito, é lógico, né? Mas a gente vai passar isso para vocês para que todos possam trabalhar na Umbanda ou entender a Umbanda de uma maneira tranquila, né? E segura, tá certo? Então a gente vai começar o nosso cursinho. Isso eu já comentei para vocês aqui, né? Nós dividimos o curso da doutrina em 3 partes. A primeira parte é a origem da Umbanda, esse módulo já foi feito, já vai ficar disponível lá no EAD agora, tem todos os vídeos que foram separados, tem apostila, tem e-book, tem audiolivros lá, que é o áudio das aulas, para a pessoa poder ouvir e tal. Nós estamos agora começando o segundo módulo, que é Metafísica Umbandista, tá?
Eu vou explicar até o nome, vou começar explicando por que eu dei esse nome para o curso, né? E temos depois um terceiro módulo, que nós chamamos de Ritualística dos 7 Reinos Sagrados, que é um módulo bem interessante aqui. Quando a pessoa entende bem o segundo e depois a gente parte para cá, daí abre um mundo novo para a pessoa, né? Com um bandista, né? Lembrando sempre que esses cursos que nós fazemos, eles são destinados aos iniciantes, os abarés, que a gente chama, né? Os filhos do terreiro. Então todo mundo que é do terreiro tem obrigação de conhecer tudo isso aqui que eu vou passar para vocês, né? Nós temos uma umbanda iniciática em graus. Então a pessoa vai frequentando o terreiro e ela vai estudando. Cada curso que é oferecido, cada palestra que é oferecido, ela comparece, ela assiste, né? E nós abrimos para todo mundo também. Então os cursos são divulgados também para todas as pessoas que queiram conhecer a ritualística aqui do Núcleo Mata Verde, o trabalho do Núcleo Mata Verde, tá? Essa frase eu botei no primeiro curso, estou colocando de novo, tá? Porque é do Caboclo Mirim, é de 1924, Caboclo Mirim, para quem chegou agora, né? Nós temos alunos novos. Caboclo Mirim, ele era a entidade espiritual responsável pela tenda Mirim, é de 1924, a tenda existe até hoje, é enorme, e a nossa tradição vem daí. Então a maneira que nós trabalhamos aqui dentro do terreiro, pelo menos a parte prática, né? E os graus também, né? Os termos, né? Uma umbanda que puxa muito para o lado do caboclo. Então os termos são todos em tupi. Bojá, Bojá-mirim, Bojá-guaçu, Abaré, Abaré-mirim, Abaré-guaçu, Morubixá. Isso tudo vem daqui, do Caboclo Mirim. E essa frase é antiga, né? E é uma frase forte na época, né? E ainda hoje que a umbanda é coisa séria para gente séria, tá? Porque infelizmente o que a gente vê por aí, né? Hoje mudou bastante, é lógico, eu reconheço, mas o que a gente vê por aí é muita casa se dizendo de umbanda, mas misturando tudo, e no final das contas o que é feito ali não tem nem pé nem cabeça, você nem sabe o que você está fazendo lá, né? E é uma mistura, não tem princípios, fundamentos, não tem doutrina. A pessoa entra, bota o branco, vai lá dentro, começa a trabalhar e acabou. Tem muito disso por aí. Tem lugares sérios que trabalham, fazem a caridade, tudo bem. Mas tem lugares por aí que a gente acaba percebendo que a coisa vai para o caminho errado, né? Então o Caboclo Mirim nessa época já fazia uma crítica muito intensa em cima dessas casas. E ele falava que aquilo não era umbanda, que umbanda era coisa séria para gente séria. Umbanda não faz amarração, a umbanda não faz nada dessas coisas que a gente vê por aí, o pessoal anunciando, né, e falando. Tá? A umbanda é uma religião que busca fazer com que a gente encontre Deus através dos orixás e através de um conhecimento, uma doutrina que te abre os horizontes, te mostra essa outra dimensão da vida, essa dimensão espiritual. Tá certo? Então é importante que a gente coloque essa frase no primeiro curso eu falei bastante, né? O pessoal que está aqui cansou de ouvir, porque toda aula eu colocava, que é para colocar lá dentro, que umbanda é coisa séria para gente séria. Bom, esse curso foi desenvolvido a partir do livro Umbanda os 7 Reinos Sagrados, né? Esse livrinho aqui, ó. O livrinho foi escrito por mim, fui eu que publiquei ele, pela editora Ícone, né? Tá? Ainda existem alguns exemplares, eu pensei que não tinha mais, mas outro dia chegou uma posse pro pessoal, eu comprei lá na Saraiva, eu pedi o livro, falei, beleza, pensei que nem tinha mais. Então é esse livrinho aqui. Então, muita coisa do que a gente vai estudar está no livro. Pelo menos no módulo 2, que é esse aqui. Tá? Esse livro foi escrito por mim, com pesquisa, lógico, precisei pesquisar bastante, mas sob a inspiração do Caboclo Mata Verde e do Exu das 7 Encruzilhadas. Inclusive eu coloco até no livro, logo na introdução eu falo. Foram eles que me mostraram o caminho, foram eles que falaram, olha, é isso. Aí quando eu ia falar alguma coisa, eu falava, vai pesquisar. Eu corri atrás, agora, é isso. Então eles iam me mostrando, mas faziam com que eu trabalhasse também, que eu corresse atrás. Então foi um trabalho feito, não é psicografia, né? Não foi totalmente, não foi feito, foi feito com pesquisa. Tem muita informação científica, né, que eu corri atrás, de datas, de informações que eu pesquisei. Agora, a ideia, né, a essência, foi a espiritualidade que sugeriu, que mostrou. Tá?
é o Mata Verde, e os seus 7 encruzilhadas, que é o Exu da casa. Agora, outras técnicas que nós temos, o Arapé, o TVAD, a numerologia, o oráculo, que é tudo fundamentado nisso, já é obra do Xangô Sete Pedreiras, que é uma entidade que ele tem uma vinculação mais com o Oriente. Então ele é que foi passando essas técnicas todas a partir daqui. Mas a base toda da doutrina é o Caboclo Mata Verde e o Exu das 7 encruzilhadas, tá? E esse curso nosso vai complementando, que nem a primeira parte não tem no livro. Essa segunda parte já tem bastante coisa. A base do curso é do livro. A terceira parte também vai ter muito mais coisas do que tem no livro. Então a gente vai complementando, tá? Bom, eu coloquei o nome dessa segunda parte do curso de Metafísica Umbandista, né? Eu até imaginei que ninguém tivesse usado esse termo, Metafísica Umbandista, completo. Mas eu acho que já teve, sim, autor que já usou, tá? Mas aí eu falei, bom, eu vou explicar para o pessoal de uma forma muito rápida, simples, né? E com certeza não é completo. Eu vou explicar o significado da palavra metafísica, né? Da onde que ela vem, ou pelo menos da onde eu peguei aqui algumas informações agora sobre ela, né? Tá? Então a palavra metafísica vem do grego, né? O prefixo meta significa além de. Tá? Agora o pessoal fala metafísica é além da física. Mas não é bem nesse sentido de ser alguma coisa além da física, não. Tá? A gente vai ver isso já já. Eu coloquei aqui a explicação disso, vem de Aristóteles, né? Que tem lá os livros dele. Então ele tinha 14 livros. E ele publicou, filósofo grego, né? Eu gosto da Grécia, isso também no livro, quando eu publiquei, pus muita coisa da Grécia, igual. Novamente tive que ir lá na Grécia buscar mais alguma coisinha aqui para a gente poder nessa aula nossa. Então, ele tinha os 14 livros, e esses livros foram depois, eu coloquei aqui, né? Foram ordenados, arrumados por um discípulo dele. E esse discípulo estava colocando os livros em ordem, então tinha um livro que se chamava Física. Em seguida vinha um outro, que é o que ele chamou de Metafísica, além daquele livro de Física, é o que vem na sequência. Então a origem da palavra é por causa dos livros de Aristóteles, tá? Agora, com o passar do tempo, hoje em dia, acabou pegando um significado, assim, de uma coisa mais mística, né? Além do universo físico, mas não é só isso não, tá? É que Aristóteles estudou, pesquisou, filosofava muito sobre essas questões, tá? E a gente vai ver aqui então isso, de uma forma muito simples, né? Lógico, não é só para justificar o porquê do termo metafísica. O primeiro filósofo a tratar sobre o assunto de maneira sistemática foi Aristóteles, tá? O termo metafísica foi consagrado por Andrônico de Rhodes, né? A partir da ordenação dos livros aristotélicos. Esse aqui era o discípulo dele, né? Tá? Dos livros aristotélicos referidos à ciência dos primeiros princípios e primeiras causas do ser. Então, Aristóteles chamava isso até de ciência dos primeiros princípios. Era dessa forma que ele se referia a essas questões, né, da vida, de Deus, da alma, desses assuntos. Tá? E ele escreveu, fez os livros, fez tudo. Depois desse Andrônico de Rhodes, né, ordenou, arrumou toda a obra de Aristóteles, e ele que deu o termo metafísica, porque era o livro que vinha na sequência depois do livro chamado Física. Tá? Os sistemas metafísicos, hoje em dia também é o seguinte, aconteceu o seguinte, vários filósofos estudaram a metafísica, a maneira de enxergar as coisas foi mudando, a filosofia moderna é diferente, né? É materialista, então determinados assuntos aí foram se alterando alguns conceitos. E o termo também acabou caindo na linguagem popular, né? Como sendo alguma coisa além do mundo físico e tal. Então a gente acaba encontrando essa explicação também para o termo metafísica, né? De uma coisa assim, além do nosso dia a dia aqui, né? Então, os sistemas metafísicos, em sua forma clássica, tratam de problemas centrais da filosofia teórica. São tentativas de descrever os fundamentos, as condições, as leis, a estrutura básica, as causas ou os princípios, bem como o sentido e a finalidade da realidade como um todo, ou dos seres em geral.
Então, Aristóteles tinha essa preocupação. Tá? Nós aqui estamos dentro de uma casa religiosa, né? Em outro tempo, em outra coisa. Mas essas preocupações, né? Esses princípios aqui, esses assuntos, nos interessam também, ainda hoje. Então a gente vai tratar isso daí de uma maneira umbandista, vamos dizer assim. É por isso que eu peguei esse termo, né?